Olá, amigos. Bom dia para vocês. Para mim é bom dia. Espero que seja um bom dia, independente de ser tarde ou noite. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos trabalhar hoje o livro do irmão José que se chama Pai, Perdoa-lhes. Quer dizer, eu estou mostrando aqui, mas vocês estão vendo aqui. Então, tem um capítulozinho aqui que eu acho que ele é... Quer dizer, todo o livro é interessante, mas hoje nós vamos trabalhar o capítulo que se chama Todas as Pessoas, que é o capítulo de número 46, ok? Vamos lá. A gente já começa pelo título, Todas as Pessoas. Se ele já está colocando todas as pessoas, gente, já começa a fazer, à medida que a leitura for acontecendo, as observações que a gente estiver fazendo, à medida que isso acontecer, se avalia como sendo uma pessoa do contexto. E não assim, comigo isso não acontece. Não faz esse movimento, não, porque isso acaba você fazendo um outro movimento que se chama autossabotagem. Começa a entender que você faz parte do todo. Aqui está falando todas as pessoas. Então, inicialmente, as pessoas já leem pensando assim, aposto que é para todo mundo. Inicialmente, a pessoa já não se coloca. Ela aposta que é para todo mundo. Vocês vão ver se tem a ver com todos nós. Ou se apenas foi uma colocação superficial do irmão José. E eu já falo isso que eu acho pouco provável. Porque para o irmão José, trabalhar questões emocionais e espirituais de forma tão incisiva e de forma tão correta, improvável que ele esteja superficializando o contexto. Vamos lá? Todas as pessoas, destacando os defeitos dos que convivem contigo, muitas vezes deixa de perceber-lhes as qualidades. Olha bem o primeiro parágrafo. Destacando os defeitos dos que convivem contigo, ou seja, acontece ou não acontece com todo mundo? A gente tende a olhar o defeito dos outros. E aí o que ele coloca para nós? A gente tende a não observar as qualidades. Lembram quando Jesus colocou para nós que a gente observa o cisco no olho do outro e não a trave no nosso? É isso aqui. A gente observa o cisco no olho do outro e não observa o poste que está no olho da gente. Então, veja, quando ele faz a observação todas as pessoas, aqui ele já coloca a primeira palavra, ele já coloca, é um verbo no gerúndio, destacando, o que diz que a gente já está fazendo. Destacando os defeitos dos que convivem contigo, eu não estou colocando os defeitos do mundo, não. Eu não, irmão José. Os defeitos do mundo não, daqueles que convivem conosco. Seu marido, sua esposa, seus filhos, esses convivem. A palavra conviver significa viver com. Viver com. Vive com você. Destacando os defeitos daqueles que vivem com você, muitas vezes deixa de perceber-lhes as qualidades, porque existem as qualidades. Mas a gente acaba não percebendo em função do valor que a gente dá para aquilo que não é de qualidade, para aquilo que é de defeito, de problema, de dificuldade que o outro está vivendo. E aí ele continua, acaso, por conta de uma só fruta deteriorada, ali pender no galho, condenas ao machado a árvore que se cobre de frutos saborosos? Olha a questão, ele vai dar dois exemplos, esse é o primeiro, daqui a pouco nós vamos ver o outro. Acaso, por conta de uma fruta deteriorada ali pender do galho, se você está com acesso a uma árvore frutífera, e tem uma fruta ali que está doentia, uma fruta que já apodreceu, uma fruta que não tem mais o prazer ou o sabor na qual ela está preparada, você condena ao machado a árvore que se cobre de frutos saborosos? Ou seja, você vai jogar essa árvore fora? Você vai cortar tudo por causa de uma fruta?
você vai dispensar essa árvore e os outros frutos que ela tem? Um fruto deteriorado, um fruto doente, um fruto que já passou do tempo e que o sabor já mudou. Um fruto, você não condena a árvore toda. Ah, não, vamos cortar essa árvore aqui, decepá-la. Não, você não faz isso. Olha o que ele diz no outro exemplo. Por que se mostra poluída ao longo do trajeto que percorre, a fonte deixa de ser cristalina na nascente de onde se põe a jorrar? Você está vendo um rio, você está vendo que o rio está poluído, que o rio está sujo, que a água está escura, que tem lixo acumulado ali no canto, que vê aquela espuma tóxica do lixo acumulado pelos excessos que o ser humano, nós, promovemos. A gente vai condenar o rio? A gente vai condenar a nascente? A gente não condena a nascente. A gente sabe que a nascente é cristalina, a gente sabe que aquela água é potável, a gente sabe que ela está limpa, mas no trajeto a gente vai destruindo o rio. Mas a gente não vai condená-lo. Por quê? Porque se nós mudarmos os nossos posicionamentos, o rio volta a nos atender desde a nascente. Se a gente não condena o rio porque ele apresenta sujeira, se a gente não condena uma árvore porque uma fruta está podre, por que nós vamos condenar a pessoa que está do nosso lado? Ou seja, retomando o primeiro parágrafo. Destacando os defeitos dos que convivem contigo, muitas vezes deixas de perceber-lhes as qualidades. Não está na hora de nós nos atentarmos para aqueles que convivem conosco, percebendo os valores bons que eles têm? Por quê? Porque eu dou a eles também a chance de se fortalecerem para lutar contra os valores ruins. Não é assim que acontece conosco? Quando a gente percebe o negativo que está em nós? Mas a nossa tendência, como o texto se chama, todas as pessoas, a nossa tendência é visualizar o negativo. E aí, olha o outro parágrafo. Pela infelicidade de um dia ou de uma hora, como julgar alguém que a vida inteira tem feito o possível para perseverar no caminho da virtude? Por que se um errinho que a pessoa comete, um errinho, a gente vai condenar todo o movimento encarnatório dela? Vocês veem como que a gente pode perceber a nossa caminhada, como que ela está contaminada? Como que a nossa caminhada está deteriorada? A gente, por um engano, a gente passa a condenar aquela criatura, sendo que ela tem 5, 8, 15, 30 anos de uma caminhada profícua, solidária, eficiente. Aí ela comete um erro. E aí a gente tende a acender aquele erro, apagando todos os enganos. E o nosso movimento tem que ser o contrário. Eu estou me lembrando aqui de uma fala de Pedro, quando ele coloca para nós assim: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. É a primeira carta de Pedro. Vocês estão vendo no vídeo, no capítulo 5, no versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. O que Pedro está dizendo para nós? Primeiro, apacentai, ofereça pasto. Em vez de você condenar, eu vou até colocar num outro âmbito, em vez de nós condenarmos, por que a gente não oferece pasto? Apacentai o rebanho, apacenta, ofereça pasto, ofereça alimento, ofereça dignidade, ofereça condições de luta, ofereça instrumento de trabalho. Se disponibiliza afetivamente, emocionalmente, espiritualmente, se disponibiliza, apacenta
o rebanho de Deus. Quem é o rebanho de Deus? Em primeiro, os teus familiares. Em primeiro, os nossos familiares, o rebanho de Deus. Vamos expandir? Trazendo para o movimento espírita ou para o movimento religioso, o rebanho de Deus são as pessoas que estão em torno de nós e que de alguma forma aprendem conosco, tanto quanto nós também aprendemos com eles. O rebanho de Deus. O que nós estamos oferecendo para as pessoas que convivem conosco? Apacenta, ofereça o pasto, ofereça o alimento. Apacenta o rebanho de Deus, embora ele coloque para nós, apacentai o rebanho de Deus para aqueles que estão dentre vós. E aí ele diz mais, Pedro, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, você não precisa de forçar, obrigar, comprimir o outro. Não é isso não, gente. Voluntariamente. Se você faz, o outro vai te acompanhar. Mas se ele não te acompanhar hoje, acompanhe amanhã. Mas se não for amanhã, lá na frente ele irá. Porque a vida é assim. Essa fala do Pedro tem a ver com a atitude de Jesus. Jesus veio, trouxe a mensagem. Ele não falou de amor apenas. Para além do falar, ele exemplificou o amor, foi embora. Hoje a gente tem noção da presença dele nas nossas relações por aquilo que a gente estuda, pelas informações que nos chegam. A gente sabe da presença dele no mundo, mas ele não ficou aqui esperando. E muito menos, se irritou, muito menos entrou em agressões, nada disso. Todo mundo no seu tempo. Tendo cuidado dele não por força, não força não. Aguarda, mas não pare no caminho. Não pare, vai fazendo. O outro está vendo, seu filho está vendo, sua esposa está vendo, ou seu marido está vendo. A pessoa que você elegeu para o seu convívio está assistindo. Você não deixa de orientar, mas você não vai confrontar. Muito pelo contrário, você vai estimular as qualidades, porque todas as pessoas têm estimulado as dificuldades. E aí, o irmão José diz para nós, pela infelicidade de um dia ou de uma hora, a gente não pode condenar a criatura. Graças a Deus, a gente tem visto isso no livro Céu e Inferno. Se eu não me engano, no 8º parágrafo do capítulo 7, ou seja, do Código Penal da Vida Futura, no 8º código, ele tem feito, a espiritualidade traz essa orientação para nós, que tudo é observado. Que tudo é observado pela espiritualidade. Ora, se você tem movimentos de saúde espiritual, de saúde física, de saúde emocional, se você tem esses movimentos, um erro ou outro não condena tudo aquilo que você tem de positivo. Avalie o que você já tem de positivo. Esta mesma colocação está no capítulo 12 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que intitula Ser Melhor, a irmã Se do For. O que ela coloca para nós? Valorize o que você já tem de bom. Mas não faça isso consigo apenas, faça isso com o outro, porque todas as pessoas, voltando ao tema, tendem a condenar o outro por uma fração de mal-estar que ele constrói no seu movimento evolutivo. E aí ele encerra para nós o capítulo. Sobre a terra, todas as pessoas, quando observadas mais de perto, olha que bacana isso aqui. Sobre a terra, todas as pessoas, quando observadas mais de perto, se assemelham ao diamante, que, embora o seu indiscutível valor potencial, antes de ir para a vitrine de uma joalheria, necessita ser lapidado. Na terra, todas as pessoas têm valores, todas as pessoas.
Todas as pessoas, quando observadas mais de perto, se assemelham ao diamante que, embora o seu indiscutível valor, antes de chegar à exposição para os nossos olhos, precisa da lapidação. Talvez a possibilidade de nós recolhermos um diamante no meio de outras pedras brutas, porque nós reconhecemos esse diamante, a possibilidade ela é remotíssima, porque nós não temos esse acesso à pedra bruta. É capaz que a gente anda no meio de cascalho, no meio de brita, em meio a pedregulhos, é capaz que a gente ande, ali tem uma pedra de diamante, nós vamos simplesmente pisar, porque não conhecemos o seu valor. Mas um geólogo, por exemplo, ele vai pegar aquela pedra ali e vai identificá-la imediatamente, em função dos aprofundamentos que ele tem, ou aqueles que não são geólogos, mas trabalham na exploração da pedra preciosa. E eles vão trabalhar na lapidação e vão levar isso para a vitrine. O que vai chamar a nossa atenção, o que vai encantar os nossos olhos, é o brilho que aquela pedra está trazendo. Por que a gente não consegue dar este brilho para essa pedra de diamante que tem dentro de cada criatura? Porque todos têm. Todos têm. Inclusive, essa colocação do irmão José, ela está também lá na parábola do semeador. Na parábola do semeador, quando Cristo coloca para nós, se não me falha a memória, no capítulo 13 de Mateus, quando Cristo coloca para nós aqueles vários terrenos na qual a semente cai, vocês vão lembrar ali, se eu estiver errado, vocês vão ver o jeitinho certo aqui no vídeo, mas a parábola que está no capítulo 3, se eu não me engano, do versículo 3 ao versículo 9, Jesus fala para nós da semente que caiu na beira da estrada, depois a semente que caiu em meio aos pedregais, depois a semente que caiu em meio aos espinheiros. No finalzinho ele fala que caiu em boa terra e deu fruto. E aí é muito interessante, porque coincide com esse encerramento do texto. Caiu em boa terra e deu fruto, ou seja, uma a 100, outro a 60, outro a 30. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Todos os terrenos são frutíferos. Todos podem produzir. Todos os terrenos são produtivos. Caiu em boa terra. Um produz 30, outro 60 e outro 100. Ora, não existe na terra pessoa que não tem dentro de si um diamante já lapidado. Eu não estou falando de terreno árido, não. Já lapidado. A dificuldade nossa é de visualizarmos que ele tem essa pedra ali. Por quê? Porque todos nós, ao longo desses movimentos seculares, reencarnatórios, temos vários aprendizados. Ah, mas tem gente que é tão perversa. Sim, é verdade. É verdade, eu não vou contestar. Isso está tão óbvio. Mas olha, ainda na perversidade, ele tem ali os devaneios dele, ele tem o inconsciente profundo. Lembram que em outros movimentos nós fizemos esse desenho aqui no quadro? Ou seja, ele tem a presença da divindade dentro dele, como descreve Jorge André para nós. Ele tem um inconsciente profundo, a presença de Deus ela está consolidada. Ou seja, ele tem no seu estado íntimo essa presença diamantina. Agora, para nós colocarmos isso tudo em prática, tem que ser lapidado. A presença divina ela já está lapidada. A presença de Deus na criatura ela está lapidada. É incontestável, a presença de Deus ela é incontestável. Ah, mas muitas vezes a gente não dá brilho para ela. Por quê? Porque a gente prefere o ceticismo, a gente prefere as discordâncias, a gente prefere as agressões, prefere o mal-estar.
Mas se nós soubermos observar com atenção, nós vamos achar a pedra brilhando dentro da criatura. Todas as pessoas, voltando ao título, todas as pessoas tendem a ver o lado negativo. Mas nós temos que mudar o foco. Estamos no início do ano de 2023. Mude a partir de agora. Mude a partir de hoje. Mude a partir daquilo que você lê, que você estuda. Comece a ver o brilho dentro de cada criatura. Você vai ver o tanto que vai facilitar para você as relações que você tem com essas pessoas. Os diálogos, os pensamentos, como que eles serão transformados de negativo para positivo. Você vai ver. Comece a descobrir, a perceber o lado bom que toda criatura apresenta e as nossas relações ficarão muito mais fáceis. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Se aprofundem, estudem, não desistam e a gente segue firme, ok? Um abraço a todos, é isso aí que a gente tinha para trazer. Fiquem com Deus.